responder a todos os senhores e senhoras, mas o texto advertiu que a gente não pode tratar os senhores e senhoras, né? Então, no eventual queiro aqui do protocolo, eu vou cumprimentá-los por senhores e senhoras. É a forma que eu fui doutrinado a cumprimentá-los. Queria cumprimentar o deputado Adriano Diogo, o deputado Paulo Teixeira, que já esteve presente, saiu, o deputado Zé Eduardo Cardoso, e familiares presentes, Amélia, Clara, Rose, Margarida, que é sempre um ícone para nós, estimado prazer de conhecer o Dr. Paulo Pedro, Marcos Biar Perino, representante da Associação de Estudo de Democracia, o estimado Paulo Abraão, que foi o nosso parceiro de 2008, extremamente importante. Eu queria primeiro começar falando da felicidade desse evento de hoje, parabenizar também o Marcelo Zelic, que foi quem fez o contato conosco. A felicidade, primeiro, porque estamos falando com representantes do povo de São Paulo, por termos sido convidados a vir à casa da representação do povo de São Paulo. E nós costumamos achar que esse assunto da anistia e da ditadura é um assunto do governo federal, é um assunto exclusivo do Parlamento Federal e um problema privativo do Judiciário Federal. E não me parece que assim seja. Nós tivemos órgãos da Polícia Civil de São Paulo, comandados por secretários de segurança, com o incentivo de governadores de estado, que participaram desse sistema de repressão. Então, é indispensável que cada um dos entes federativos assuma o seu papel nesse processo. Porque a promoção da democracia, a promoção dos direitos humanos, ela é uma responsabilidade compartilhada pelo governo, Poder Executivo Federal, Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Municipal, Parlamento Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. É um dever de nós todos. E eu vou voltar a falar sobre isso porque eu identifico, às vezes, uma certa percepção de que, como a Amélia comentou, de que os outros têm responsabilidade nesse processo. E de que nós, através do nosso espaço de atuação, de trabalho, de militância, não teríamos as mesmas responsabilidades. E aí começa um processo que talvez seja histórico, de um certo jogo de empurra. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria também dizer da extrema felicidade do público presente hoje. Nós temos participado de muitos e vários eventos, mas eu não tinha tido a felicidade de estar presente em tantas representações de tantas entidades envolvidas nas questões dos direitos humanos, na afirmação dos direitos civis e políticos. Então, é mais um motivo de felicitação, deputado, porque o senhor conseguiu reunir aqui na Assembleia Legislativa, eu diria que um extrato fundamental para esse ato, para que esse ato tenha repercussão e, mais importante, que ele tenha continuidade. E é disso que eu queria começar a falar. Por que continuidade? Nós aprendemos, e falo aqui em meu nome, em nome da estimadíssima colega Eugênia, aprendemos com os familiares de mortos desaparecidos a ter perseverança. Eta povo tenaz. Eu vou dizer isso assim com uma admiração muito, muito grande. Porque quando, no ano 2000, nós começamos a trabalhar com essa matéria, porque havia um pedido para uma providência extremamente simples, que era intervir perante o governo do Estado para que o processo de identificação das ossadas da Vala de Perus voltasse a ter andamento. Foi daí que começamos a travar conhecimento dessa família. E tem um dia em especial que é muito, muito marcante para mim. Eu não lembro quem foi das familiares que fez o comentário, mas eu tinha um mandato. Eu tinha um mandato de 2 anos de uma função que era rotativa, na qual eu recebi o procedimento, eu era o Procurador Regional de Direito Cidadão. E numa determinada reunião que nós fazíamos, eu comuniquei aos familiares de que meu mandato se esgotava, concluía daqui a 2 meses, que já havia até uma nova pessoa indicada. E uma de vocês virou para o lado e falou assim: eu não falei que ele era só mais um que ia passar no assunto? Alguém comentou, eu não lembro, não marcou. Essas reuniões estavam sempre aqui, Mary, Seixas, da Mary, muito mais gente. E aquilo eu ouvi. E fiquei quieto com aquela informação. Porque isso tem sido poder público. O
poder público que não abraça uma causa e acha que você pode se demitir de uma causa, de uma questão, apenas porque ele estava cumprindo o seu mandato. E aquilo fez com que eu provocasse uma série de irregularidades administrativas no Ministério Público. Eu falei, não, eu não posso deixar de exercer essa função. Consegui, então, designações especiais para dar continuidade. E foi, então, que depois veio a doutora Eugênia, que assumiu essa função, e eu consegui fazer o mesmo efeito com ela, que ela também não passasse quando terminasse o mandato, e desde então a gente trabalha junto nessa questão. Eu já há bastante tempo envolvido com isso. E lembro muito claramente a perseverança de uma pessoa que eu queria lembrar, que é o Gilberto Molina, que o primeiro corpo que nós fizemos muita questão de identificar, até porque era algo assim, muito estranho para nós, né, porque havia uma alçada com a roupa, com o ferimento, com tudo, e o Instituto Médico Legal dizia que não podia reconhecer que ele era o Flávio Molina enquanto não fizesse DNA. O osso dele viajou o mundo todo, né, e sempre por algum motivo inexplicável não se tinha resultado. Até que um laboratório privado nacional conseguiu fazer esse resultado. E eu lembro muito claramente a emoção do Gilberto no dia que nós comunicamos a ele que finalmente ele ia poder comunicar à sua mãe de que o Flávio tinha sido reconhecido e que nós faremos então a entrega dos restos mortais para que ela pudesse sepultar. E logo depois ela faleceu, depois desse sepultamento. Então, o exemplo de perseverança e tenacidade de um projeto é o que as famílias, é que as vítimas, que são vocês, dão para nós. Então, quando o Seixas fala de que nós temos um certo compromisso a desempenhar, é porque vocês nos inspiram desse compromisso. Não tenho dúvida disso. E como é que eu vejo o papel do Ministério Público nesse processo? Nós somos uma instituição estatal que, pelo regime constitucional de 88, temos autonomia em relação aos poderes executivo, legislativo, judiciário, atuamos perante o poder judiciário, fazemos parte do sistema de justiça. Sistema de justiça que tem uma dívida enorme com a sociedade brasileira, porque é um sistema de justiça que sempre se voltou a perseguir grupos vulneráveis. Eram os pobres desde sempre, mas também os escravos, por um período, também os perseguidos políticos, e hoje, não mais os perseguidos políticos, voltamos para os movimentos sociais e continuamos, evidentemente, cuidando com muita dedicação dos pobres. Então, são os grupos vulneráveis que continuam a conhecer a mão forte do Estado. Se há um Estado policial, com certeza é o Estado policial que atua sobre esse grupo vulnerável e não sobre o grupo dos imunes. O nosso papel é muito limitado. É preciso que isso fique muito claro. O nosso papel é de um articulador judicial. Eu e a doutora Eugênia temos uma delimitação territorial de atribuição, que é a cidade de São Paulo. Nós não temos sequer atribuição para cuidar de assuntos que aconteceram fora do estado, da cidade de São Paulo. Então, a nossa ação civil pública, a primeira, tratou do auditório de São Paulo. As iniciativas criminais que nós não temos, então nós precisamos pedir a outros colegas da instituição. O Ministério Público se divide em duas grandes áreas: a área criminal e a área civil. Eu e a doutora Eugênia trabalhamos nessa área civil. Nós não podemos entrar com uma ação criminal. Nós precisamos pedir a um colega da área criminal, através de um procedimento chamado uma representação criminal, que examine a situação e, se for o caso, proponha a ação penal que será levada perante o Poder Judiciário. Já o fizemos em 6 casos. 2 foram arquivados, porque os colegas não concordaram conosco de que se tratava aqui de crimes contra a humanidade e, por natureza, imprescritíveis. Entenderam que os crimes estavam prescritos. Esses 2 casos dependem de uma homologação do Poder Judiciário para serem definitivamente excluídos ou não. Um se transformou num inquérito policial lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e 3 outros casos aguardam decisão. Nós temos muitos outros para preparar ainda. E aqui entra um pouco o papel que eu quero compartilhar com vocês. A minha percepção, e acho que o Paulo Abraão ele concorda comigo, já conversando sobre isso, é de que, se essas iniciativas ficarem apenas nos ombros ou na responsabilidade, que é a nossa responsabilidade do Marlon e da Eugênia, nós não vamos sensibilizar os meus pares, não vamos sensibilizar a magistratura. Não porque eles tenham uma fé, mas nós fomos, a educação do direito é uma atuação muito conservadora.
nós acreditamos muito em papel escrito, encapado, coisas do gênero. E a nossa tese, a nossa defesa de que se trata de crimes contra a humanidade e por natureza imprescritíveis, depende de uma releitura de alguns institutos jurídicos. Não é uma matéria fácil. Então, os colegas que arquivam não fazem por insensibilidade ou por má fé, apenas porque as nossas escolas estão reproduzindo o que nós estudamos nas escolas. E por que eu entendi diferente? Porque houve a pressão da sociedade para que eu refletisse constantemente por que o sistema jurídico brasileiro consideraria esses crimes prescritos ou anistiados, e os nossos vizinhos podiam levar à justiça, com sistemas de justiça muito parecidos com o nosso, os atos de torturadores, de homicidas, estupradores, sequestradores. Foi a pressão de vários de vocês que fez com que nós não nos conformássemos que o caso brasileiro pudesse ter um tratamento diferente. Infelizmente, santo de casa não faz milagre. Talvez para que essa reflexão seja mobilizada perante nossos pares, seja preciso fazer o que o deputado Paulo Teixeira anunciou hoje aqui, que é emblematicamente de uma grande importância. Ele vai levar, junto com outros deputados federais, ao Procurador-Geral da República uma demanda. O Procurador-Geral da República não tem competência para cuidar desse caso. O que ele vai fazer? Encaminhe-se à Procuradoria da República em Minas Gerais. Mas ele vai saber de que existem 9 deputados que estão preocupados com esse assunto. Se na semana seguinte vem um grupo Tortura Nunca Mais de um determinado estado e fala: senhor Procurador-Geral, queremos que se abra ação por esses casos que aconteceram na Bahia, ele vai encaminhar a Procuradoria da República na Bahia. Mas ele vai lembrar, tem gente preocupada com esse assunto. Não é só o Marlon e a Eugênia, nem a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos de São Paulo. Se na semana seguinte vem um outro grupo de deputados e lembra que houve um caso muito grave no Paraná, ele vai encaminhar a Procuradoria da República no Paraná. E detalhe, quando chega um expediente do Procurador-Geral na mesa do Procurador, ele examina com mais atenção. Opa, veio do gabinete do chefe. Né? Ele vai dar uma certa prioridade para a leitura daquele documento. Né? Então, nós temos estratégias que podemos defender aqui, sem que signifiquem exposições, ônus exagerados, como que a família Merlino e a família Teres tiveram que suportar ao procurações. Evidente que aqueles que estiverem se sentirem em condições emocionais e encontrarem um advogado corajoso como o Fábio Monparato, generoso, desprendido como o Fábio Monparato, para levar adiante, é fantástico, porque nós vamos estar trazendo a outros juízes essas demandas, essas questões. Mas não é só. Nós precisamos também cobrar do Poder Executivo. Porque eu tenho profunda admiração pelo trabalho de alguns ministros, de algumas autoridades do Poder Executivo, não poderia ser diferente, o próprio Paulo Abrão, o ministro Tasso Genro, o ministro Vanucci. Mas nós não podemos aceitar que haja justificativas de que os problemas são exclusivos do Poder Judiciário. Ora, a Advocacia Geral da União atravessou uma petição ao Poder Judiciário, mas quem redigiu a petição foi o Poder Executivo. E ao que consta, alguém tomou essa decisão. A petição não se escreveu por si só. Apesar de todo avanço tecnológico, as coisas ainda não ocorrem dessa forma. Alguém redigiu aquela petição e, aliás, alguém tomou uma decisão de redigir aquela petição daquele modo. Uma petição que antes houve profunda tentativa de postura, né, de esclarecimento às mais altas cúpulas da República sobre as consequências daquele ato. Então não podemos aceitar de que o problema é apenas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Existem outros atores participando desse processo. Isso seria, então, um aspecto que a gente não pode concordar. Também não podemos concordar que se mantenha a Lei 9.140, quando diz que é ônus das famílias, e aqui entra o papel também do Poder Legislativo, que é ônus das famílias darem pistas ao Estado de onde estão seus desaparecidos. Muito menos que haja uma campanha de televisão para estimular que tenha essas pistas. Essas pistas, aliás, as provas sobre esses fatos, não estão no domínio das famílias, estão no domínio do Estado. Então, esse tipo de... que é o Estado, que tem... As Forças Armadas têm um comandante máximo. E esse comandante máximo, ele pode dar ordens. Também está no papel do Poder Legislativo poder interferir nesse processo, é evidente. Aliás, eu acho que todas essas circunstâncias que nós estamos tratando
a falta de respeito à dignidade da família, de enterrar seus familiares. O Brasil tem, a meu ver, um édito de Creonte Tupiniquim. Nós continuamos proibindo a Antígona de chorar seu irmão. E não se fala disso, né? Aquilo que já, desde todos os tempos, se considerou como abominável, o mais grave das penas era a pena de morte, cumulada com a proibição de enterrar o seu familiar. É essa pena que nós continuamos aplicando às famílias daqueles que dissentiram ou foram suspeitos de dissentir do regime político então vigente. Eu queria dizer que eu acho que a gente precisa, às vezes a gente não, mas vocês, eu já tenho a minha, nós precisamos compartilhar uma pauta, porque todos estão imbuídos de um mesmo espírito, mas e a notícia da Constituição, da coordenação, Seixas, eu acho que vocês podem pensar em pautas, porque a concretização da transição, e aqui eu já encaminho para o encerramento, ela pressupõe várias frentes. Algumas o Brasil adotou, aliás, são 5 frentes, basicamente, que nós chamamos de mecanismos de justiça transicional, que na verdade tudo já foi dito aqui. Cada um dos que me antecederam falaram um pouco de justiça transicional. Alguns falaram sobre memória, a indispensabilidade da memória. Precisamos ter espaços de memória, precisamos dar nome às estradas a quem merece ser nominado, nós precisamos lembrar às futuras gerações de que autoridades públicas nesse Brasil praticaram atos inadmissíveis contra seus próprios cidadãos, precisamos dar essa oportunidade. Nós temos as iniciativas da reparação dos danos às vítimas. Do ponto de vista da reparação patrimonial, em que pesem críticas que eu sei que há, me parece que o Estado brasileiro faz um belo papel. Inclusive, seja na Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que funciona perante a Presidência da República, seja na Comissão de Anistia, que funciona perante o Ministério da Justiça. Sei que todo mundo tem pressa, mas o volume é considerável. A iniciativa de justiça nós estamos tentando, com essas estratégias pequenas, mas que já geram uma repercussão. Vocês vejam, num ano foi a propositura da ação civil pública e a realização da audiência pública em Brasília, que conseguiu pelo menos um grande sucesso, desinterditar o assunto. Porque a anistia não tinha apenas criado a figura de um perdão generalizado, mas de uma proibição para se falar do assunto. Essa vitória, e aqui eu compartilho do Paulo Abrão, nós trazemos esse ano. É um ano marcante porque o assunto partiu para frente. E está criando, a meu ver, o que eu diria, uma janela de oportunidade, que eu já voltarei a ela. Nós precisamos tratar também da reforma dos aparatos de segurança. Isso ninguém praticamente falou. É uma das medidas que é recomendada pela ONU, pela Organização dos Estados Americanos, pelos tribunais internacionais. Nós só vamos acabar com a perpetuação da tortura e do extermínio que é praticado pelas nossas polícias quando nós tivermos a coragem de tratar da cultura de segurança nesse país. Quando chegarmos nas Forças Armadas e discutirmos o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo. Se maconheiro que invade a propriedade do Exército merece como pena a tortura. E por fim, o 5º grupo de medidas que a gente precisa tratar é a promoção da verdade. E aqui eu queria dizer que eu acho que a pauta não deve ser só abertura de arquivos. Nós precisamos avançar. Porque eu queria, inclusive, aceitar uma provocação que tem sido feita, que eu sei que para vocês pode ser mais difícil, muito mais difícil, que é essa provocação de dizer que houve terrorismo. Vamos passar a limpo quem fez terrorismo? De uma forma bilateral e restrita e ampla, aproveitando o jargão? Né? Por que não promover uma comissão de verdade? Vários e vários exemplos pelo mundo de comissões de verdade, algumas exitosas, outras não tão exitosas, mas o Brasil precisava experimentar. Ali é o espaço democrático, é o espaço legítimo para que todos possam contar as suas histórias, para que todos os arquivos possam afluir, para que todas as versões possam ser ouvidas e que então
possamos ter um documento que diga o que foi terrorismo e quem praticou o terrorismo, né? Se o terrorismo de Estado foi, como alguns dizem, excesso de uns poucos ou uma decisão de governo, e se houve terrorismo, né, por parte dos dissidentes, ou se houve movimentos de resistência. Terrorismo, para mim, o que eu vi até hoje como prova são os atestados de óbitos recolhidos no IML, que tinham um T do lado quando se tratava de uma vítima da tortura do DOI-COD ou do DOPS. É a única pista que eu tenho concreta de que teria acontecido terrorismo, né, no Brasil. É uma bomba no Rio Centro apta a matar 20 mil pessoas, mas que matou apenas um. Então, são essas propostas. Eu acho, me parece que 2008 foi um ano especial, mas se 2008 não virar um 2009 mais especial, pode se transformar apenas num ano a ser lembrado remotamente, como é o ano que a gente lembra da abertura da Vala de Perus. Que foi um ano especial, o ano da abertura da Vala de Perus, eu não tenho dúvida. Então eu queria propor uma pauta para 2009, quer dizer, que vocês propusessem a pauta, não eu, né? Porque afinal eu sou um órgão de Estado, mas que seja a pauta de uma comissão de verdade, que aí seria um espaço onde tudo isso que foi falado aqui hoje pudesse afluir. Uma pauta, uma comissão de verdade que depende de um decreto presidencial, ou quiçá uma comissão de verdade que pode ser do âmbito estritamente estadual e dependeria de um decreto do governador do Estado. E quiçá um decreto municipal, cada um com a sua amplitude. Então, responsabilidades temos todos para compartilhar. Eu queria, então, mais uma vez agradecer, perdão pelo excesso do tempo, e desejar a todos nós um bom 2009.